Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. A que canto, que sondo, enche os ares de doçor. Aleluia! Deus tem nos chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declare: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé.
geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Deus seja louvado, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha querida irmã. Como é bom estar com você neste domingo à tarde, dia 24 de maio, às 17 horas. Friozinho aqui em Batatais, hein? Olha, alguém coloca aí para nós qual é a temperatura em Batatais, mas eu chuto aí uns 17 graus. Não, menos, né? Menos, Leônidas, menos. 15 graus, eu chuto aí uns 15 graus aí. Não sei, eu tô ruim de temperatura. Eu sei que tá friozinho, tá gostoso para ficar embaixo da coberta. O pessoal pegou a blusinha, pegou a bota, tá muito bom. E nós vamos nos aquecer aí, no amor de Deus, aquecer uns aos outros, como irmãos em Cristo. É muito bom. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria. Eu tô fazendo um teste hoje aqui, a gente vai aprendendo as configurações. Então tô sem lá o fone do Galvão Bueno. Né, estamos sem, mas vamos ver se está chegando bem aí. Qualquer coisa você reclama lá no Face. Nós tivemos problemas. Olha, o YouTube tá uma bênção, toda a música que a gente coloca aqui é questão de direito autoral. Então, para não dar dor de cabeça, a gente vai no Facebook aqui mesmo e não estamos roubando ninguém, a gente não está se promovendo nas costas de ninguém, mas é uma bobagem, que misericórdia. Então a gente acaba ficando irritado, estamos só no Face aqui. Então, se você está me ouvindo bem, sobe o coraçãozinho aí, sobe o coração aí. Se não te está ouvindo bem, clama misericórdia para Deus tirar a cera aí do seu. Ah, tá ouvindo bem, já comecei a ver. 13 graus, 13 graus, minha gente. Opa, que delícia. É tempo de comer uma pizza, de tomar um chocolate quente, na verdade. Ó, que maravilha. Louvado seja o Senhor. Deixa eu ver quem já chegou conosco aqui. Muito bom, a Patrícia Milan está conosco. Beijo, Patrícia. O Lio, grande Lio. Deus te abençoe, Lio, meu querido amigo da época de infância, adolescência, né, Lio? Um beijo para você, para Lani. Beijão, beijão, beijão para vocês, queridos irmãos e amigos. Minha mãezinha tá aqui, ela e o Izete estão assistindo. Um beijão para vocês dois, viu? Deu juízo vocês dois aí, viu? Paizinho, juízo, hein, paizinho? Sai dos sorteios, hein, paizinho? Hoje vem uma discussão boa, né, paizinho? Ó, te amo, paizinho, te amo, paizinho. O Breno também tá com a gente aí. Grande Breno, Deus abençoe. A Mayra, beijão, Mayra. Zizi Faccioni, beijo, Zizi. Deus te abençoe. Pastor Miguel Aguilera, ele vai estar conosco na quinta-feira. Deus abençoe, pastor ali de São Carlos, de uma missão batista ali. Está nos ajudando na implantação de pequenos grupos, um grande mestre, trabalha com o ensino à distância, né, EBAD. Muito bom, pastor Miguel, nós vamos conversar um pouquinho na quinta-feira. A Júlia também está conosco aqui. O Alex, graça e paz, meu povo, graça e paz, Alex, graça e paz, Miriam. Estamos muito animados por estar em culto com a minha igreja, muito bom. Também estamos bem animados de estar juntos. Hoje pela manhã já tivemos uma pequena reunião, né? Pequena reunião, treinamento para liderança de células. Aos poucos nós vamos voltando devagarzinho, né, à normalidade aí. Nesse momento a igreja já está reunida em células, em pequenos grupos, devidamente protegidos, devidamente mascarados. É o único momento em que pode estar mascarado, hein, minha gente? Mas com álcool, tudo protegidinho, tudo bonitinho, né? A Gonçalina também está conosco. Um beijo para a Gonçalina. Jaque Rodrigues. Jaque, você anda muito comportadinha, hein, Jaque? O que aconteceu com você? Tudo isso é medo, é receio?
Márcia também está conosco. Marcinha, um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lindo louvor, verdade, hein, Mária? Lindo louvor. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre a questão de fé. Em tempos como esse, em que a nossa fé fica meio abalada, né? Não só por esse, mas é que agora está em evidência, né? Mas a questão quando passamos por lutas, por provações, né? Nós não podemos ter uma fé montanha-russa, né? Hora lá em cima, hora lá embaixo, tem que ser constante, firme e constante, né? Adriana Rafael também está conosco, um beijo para você. O Geraldo Souza também entrou. O Alex 13 graus, já falei, tá gelado, tá bom, Alex. No Paraná deve estar pior, hein, Alex? Onde está a sua família? Tá melhor o som, bacana. Então, aprovado aqui o microfone. Todo mundo tá ouvindo, de boa. Francisco Galdino, paz, pastor, paz, lindão. Deus abençoe. E Chiquinho, o Palmeiras não tem mundial, hein, Chiquinho? Não esquenta com isso, não. Muda que ainda dá tempo, tá bom? Pastor cortou... irmãos, olha, eu queria falar agora pro mundo saber. Eu queria muito que vocês orassem por mim, porque eu ando sofrendo bullying, tá? E tem duas pessoas que me perseguem, né? Olha, uma é o senhor Júlio, esse que está aí, ó, Milan, e o outro é, no caso aí, não é, ele se esconde atrás da mulher, ele entra na coisa da Patrícia, para as pessoas acharem que é a Patrícia, mas não é a Patrícia, é o Júlio, tá? Então, ele se esconde atrás da mulher, né? Para quem tem medo de largatixa e manda, olha só. E o outro é o tal do Alex, aí esses dois quando juntam, hoje falou até que eu tava com cara de hominho, só porque eu cortei o cabelo, tirei a barba. Então, olha o bullying que eu sofro aqui. E eu quero que os irmãos peçam realmente para vir fogo nesses dois, para carbonizar os dois, ficar só a poeirinha. A gente jogar lá na represa, jogar lá longe esses dois aí. Né? Misericórdia, né? Mas olha, eu sofro, irmãos, eu sofro com esses dois aqui. Paciência. Show de bola o áudio. Então o áudio está aprovado, está bacana. Também estou ouvindo bem aqui. A gente é nó cego, né, irmãos? Depois a gente vai aprendendo a mexer com as coisas aqui. Enfim, vamos lidando, vamos lidando. O fone é muito bom, eu ouço do perfeito. Mas fica aquele trambolho aqui, né? Fica meio complicado. O Luiz César também está conosco. A Geniclécia Galdino. Graça e paz. É a Jenis. Beijoca Jenis, Deus te abençoe. Graça e paz, pastor. Irmã Gonçalina, a Aline Viana entrou. Graça e paz. Graça e paz, meus queridos irmãos. É muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos ter um louvor neste momento, né? Daqui a pouquinho nós vamos chamar as células aí. Células não, vamos chamar uma célula só. Não dá para chamar todo mundo, mas daqui a pouco a gente chama aí. Então você vai participando. O pessoal da liderança tem até agora para mandar a foto aí. Senão não dá mais, hein? Não dá mais. Nós já estamos em pequenos grupos reunidos aí. Mas vamos glorificar o Senhor nesse momento, né? Em nada ponho a minha fé, um hino antigo do cantor cristão, né? Onde está firmada a sua fé? Cante nesse momento com o seu pequeno grupo, cante na sua casa, onde você estiver, glorifique ao Senhor com este louvor. No
aí, meu querido irmão, minha querida irmã, onde a sua fé está firmada? Está firmada no Senhor? Está firmada aonde? Né? Nós temos que refletir sobre isso. Nossa igreja está implantando pequenos grupos, aqui demos o nome de células, né? E nesse momento em que já houve uma pequena liberação aí da cidade, né? Sem estarmos aglomerados, mas devidamente protegidos, nós temos condições de estar aí, não congregando ainda, o decreto ainda não veio, mas podemos estar participando, né, em pequenos grupos, devidamente mascarados e protegidos. E hoje, né, a gente traz aqui no ar a célula, ou uma parte da célula, porque essa célula é muito grande, a gente quebrou ela em dois, né? Então uma parte está num cantinho, mas hoje, nosso primeiro dia que estamos chamando assim, né? Eu quero chamar os irmãos ali da célula C2, Alto da Bela Vista, uma parte dela, né? Que não dá, nossa conexão não permite fazer as duas juntos aqui, né? Mas se fosse possível, nós chamaríamos. Então eu vou chamar eles nesse momento aqui. Dá um oi aí, galera! Pai, vocês estão tudo de costas? Que história é essa? Ô, Daniel, olha lá, eles estão futricando. Vamos ouvir a fofoca. Ô, Daniel abençoado, olha pra cá, Daniel. É aqui, ó, não é aí não, é aqui, ó, aí tem delay. Quem é que tá aí? Fica em pé, fala o pessoal ficar em pé aí, vem pra cá. É aqui atrás, ó, é aqui atrás, ó, é aqui atrás. Tem que olhar pra mim aqui, ó. Tem que olhar pra mim aqui. Vocês têm que olhar pra mim aqui. Olhem pra mim aqui. Aê! Como é que vocês estão aí, gente boa? Quem tá aí? Vamos lá, tá a Virgínia, tá o Marquinho, tá a Mayra, tá a Agatha, tá o Daniel, tá o Davizinho, tá a Laurinha, tá a Milena, dá um. Ei, glória a Deus! Muito bom! Muito frio aí, gente boa? Pode tira a máscara pra gente ouvir você falando. Tira a máscara! Isso! Eu não vou pegar a Covid aqui pela câmera, não. Pode tirar a máscara. Melhorou, hein? Melhorou. Muito bom. Depois vocês põem de volta aí. Como é que vocês estão aí? E aí, Virgínia? Tudo na paz aí, Virgínia? Ô, Marquinho. Ô, Marquinho. Corinthians não vai ter dinheiro pra pagar, não. Ó, já era timão, hein, Marquinho? Corinthians tá cheio de dívida, Marquinho. Já era, Marquinho. Ó, tira a máscara. Ó, tira a máscara, eu não tô ouvindo. Muito bom. Laurinha, beijo, Laurinha, vira pra cá, Laurinha Milena, vira pra cá, igual a gente fazia na época de criança, ficava no banco do carro olhando pra trás pro vidro. Olha pra cá, ó. Olhem pra cá as duas. Né? Quem que não era criança ficava de joelho no banco de trás, não tinha esse negócio, ficava dando tchau, assim. Cadê elas? Elas querem se ver na câmera, né? Olha aqui, dá um oi. Beijoca pra vocês duas. Sofia tá de férias, né? Tá em São Paulo de férias, olha lá, que coisas lindas. E aí, Davizão? Dá um oi aí. Ô, Davi, faz assim com a cabeça pra gente ver, tô vendo só um lado. Aê, meu filho. Davi, você cortou o cabelo, né, Davi? Graças a Deus, hein, Davi? O negócio tava tenebroso aí, Davizinho. Esse negócio de que não pode sair de casa, o pessoal abusa, né, irmãos? Ó, irmãos, vamos se depilar, vamos fazer barba. Ó, eu fiz a minha barba aqui, ó. Daniel, vamos fazer a barba aí, Daniel. Mas muito bom. Não dá não, né? Muito bom. Esta é a célula do Alto da Bela Vista. A outra parte da célula desses irmãos, né, que nós separamos para não ter aglomeração. Tem irmãos ali no grupo de risco, né, dessa mesma célula. Depois eu vou pôr a foto deles aqui. No outro domingo a gente chama eles ou chama os outros irmãos. Mas ó, meninos e meninas, Deus abençoe vocês aí. Tenham bastante comunhão, tá bom? Nós vamos seguir aqui com a nossa programação, com o nosso... Dá um beijão, dá tchau pra galera aí. Ó. Tchau!
Muito bom, muito bom, muito bom. Pera aí, deixa eu me achar aqui, que eu tô meio perdido. Cadê minha câmera? Achei, peraí, achei. Achei em 3, 2, 1, pronto. Muito bom, muito bacana a participação desses queridos irmãos aí. É só uma parte das células. Deixa eu ver quem mais que estão aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá a célula Vila Maria reunida, eles mandaram uma foto para nós aqui. Tá o Júlio, Patrícia, Jenis, Luquinhas, Pedrão, Chiquinho. As duas garotinhas eu não sei quem são, não conheço, né? Depois eu falo o nome pra gente, escreve lá, Julião. Essa é uma parte da célula da Vila Maria, a outra parte é do pastor Raimundo, né? Eu sei que o Ezequiel tá online, então um beijo, pastor Raimundo, irmã Germina. Logo isso tá acabando. O pastor Raimundo tá protegido, grupo de risco, né? Tá separadinho lá, isoladinho lá, bonitinho. Assim como a irmã Elza, assim como a irmã Dora, né? Tudo pessoas de grupo de risco, então quietinhos aí, né? Quietinhos e protegidos. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Ó, a foto que nós acabamos de colocar, né? Mas a Virgínia não tinha chegado ainda. Aqui é a outra parte agora, irmãos, do Bela Vista. Ó, tá lá, irmão Orlando. Irmã Nena, que legal. Irmã Lena, irmão Orlando, ó, também grupo de risco. Por isso que a gente separou no posto todo mundo junto. Vocês estão vendo ali a Laricinha. A Laricinha tá quase na hora, hein, Laricinha? O melão tá virando a melancia, hein? O Calebinho tá chegando ali. Então ela precisa ficar também isoladinha, protegida. O Ricardinho tá ali, grande Ricardinho, irmã Luzia, que é a vovó do Caleb, e o Will e a Júlia, que são líderes junto comigo dessa cela. Um beijo para eles aí, né? Lá no CIML 1, Parque CIML 1, nós temos aí o irmão Arsênio, que é o anfitrião. Grande abraço, irmão Arsênio, Gabrielzinho, filho do Arsênio. A Micaele está ali no cantinho com a irmã Maria Bueno, e o Breno e a Denise, que são líderes dessa cela. É isso aí, irmãos, pequeno grupo, né? Estamos participando, estamos reunidos aí. Outras celas também estão reunidas, mas o pessoal ainda não tem aquela intimidade, né, com câmera, com mandar fotos, essas coisas. Aqui também a gente não tem uma equipe de produção, sou eu sozinho aqui fazendo o que tem que ser feito aqui, então a gente acaba se estendendo, acaba demorando um pouquinho, né? Então eu até agradeço, conto com a compreensão dos irmãos neste sentido. Vamos ver quem chegou por aqui, antes da gente trazer uma palavra de reflexão para os irmãos, né? A Aline também já tinha falado, a irmã Luzia Ribeiro entrou, a irmã Maria das Graças, nossa querida diaconisa, irmã Maura, graça e paz, amados irmãos, né? O irmão Pedro também está conosco, Queiroz, a Alana também está aqui com a gente. Cantor cristão, estou no lugar certo, abraço, pastor Lucas, querido pastor Israel Melo, pastor da Igreja Batista em Vila das Belezas, Zona Sul de São Paulo, salvo engano, já caminha para uns 40 anos, pastor, eu acho que sim, né? Pastor Israel, 40 anos, foi pastor da minha adolescência. É engraçado, pastores que marcam a nossa vida, né? E uma vez, esses congressos de adolescência, ele pregava, eu assistia, eu era jovem, né? E ele pregou sobre amor, né? E o pastor Israel ministrou uma coisa que falou que amor não é você, se você tem, nós estamos no frio agora, né? Falou assim, que amor não é você pegar, você tem 2 casacos, não é você pegar um casaco e dar para outra pessoa, isso não é amor, isso é comodismo. Ele falou que amor, na pregação dele, eu nunca esqueci disso, né? Que amor é você querer que a outra pessoa tenha 2 casacos como você tem. E não só querer, você vai lá e compra 2 casacos para ela. Porque se você pode ter 2, ela também pode ter 2. Isso é amor. Nossa, que tapa na cara, irmãos. Que tapa na cara. Eu nunca esqueci isso. Eu também lembro de uma coisa, não sei se ele vai lembrar. Nem sei se ele está com a gente aqui ainda, mas depois, se ele estiver ainda ouvindo, ele vai lembrar. Como jovem é sem noção, né, irmãos? O pastor Israel sempre foi muito respeitado na nossa associação lá na Sudocap, né? O pastor Israel acabou me dando dicas, né, na preparação do concílio. Ele acabou não indo no meu concílio, mas me deu dicas preciosas, né? É um homem teológico ali bem rígido, um homem de Deus, né? E uma vez ele estava pregando, nem sei se foi no mesmo sermão desse, outra ocasião, e ai meu Deus do céu, um jovem chegou com a plaquinha assim, de 5 minutos, indicando que ele tinha 5 minutos para encerrar a mensagem. Irmãos do céu. E o pastor, eu sei que eu estava sentado no primeiro banco ali, e o pastor Israel, com toda a categoria, como um homem de Deus, não entendeu aquilo ali, olhou, né? Ainda perguntou, o que é isso? Eu tenho 5 minutos. Olha, eu estou vendo que ele falou que estou aqui. Ai, pastor Israel. E ali, aí o jovem falou que o senhor tinha 5 minutos. Irmãos, misericórdia.
Como é que você chega para alguém do cacife do pastor Israel e fala que ele tem 5 minutos para encerrar a pregação? Irmãos do céu, olha, ali eu não sabia onde enfiar a cara, né? Mas o pastor Israel, homem de Deus, humilde, né? Deu aquele sorriso sem graça, porque ficou desconcertado mesmo, mas não falou nada, encerrou a pregação e entregou a palavra, né? Um grande servo do Senhor. O pastor Israel, o senhor sempre foi referência na minha vida, viu? Ele foi pastor dos meus tios, né? Há muito tempo atrás, né? E um grande amigo da família também, família Ferreira, né? Um homem de Deus, pastor Israel Melo. Tem um filho pastor, que é o Anderson, e o Tiago é ministro de música, está lá em Portugal. Uma família que é um norte, uma referência, né? Uma benção, pastor Israel. Já agora, né, não sei se o senhor não aposentou ainda não, né? Eu vejo uns vídeos do senhor aí. É um grande homem de Deus. Pastor Israel, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Deus abençoe o senhor ricamente, tremendamente, né? O Belo, a Nazinha, graça e paz, irmãos. A Márcia, temperatura 13 graus, Marcinha, tá frio. Então de noite vai cair mais ainda, hein? Que beleza. Tô vendo a Agatha com aquele pé de geladeira na minha canela aqui, viu? Hoje vai ter briga aqui, hoje vai foice, vai comer solto, porque a sua esposa faz isso com você, ela pega o pé gelado e enfia bem no meio das pernas da sua... Pois é, né? O amor faz isso, a gente tem que aguentar essas coisas. Paciência, né? É até que a morte os separe, né? Juntos aqui no Jardim Valeciano, é isso aí, Belo. Belo, não mandou a foto, hein, Belo? Mancada, hein, Belo? Tinha que ter mandado a fotinho aí. Graça e paz, pastor. Amo os hinos do cantor cristão, nós também. O cantor cristão sempre vai ter um lugarzinho no nosso coração, na nossa igreja. São tremendos, são maravilhosos. O Irineu Antunes também está conosco. A Leandra Galina também entrou. Um abraço para vocês, meus irmãos. Tiago Fernandes, boa noite, pastor. Irmãos em Cristo. Tiagão, boa noite. Quer dizer, boa tarde. Ainda não é noite, são 5h30 ainda. Dá um beijo no Carlinhos, dá um beijo na irmã Terezinha, seus pais. Na Clarinha. A irmã Delminda também está com a gente aqui, das graças. O Gugu Augusto Albuquerque entrou, um abraço, Gugu. Pri Souza também está conosco aqui. Patrícia Milan, filhas do meu sobrinho. Então um beijão para essas meninas lindas aí. Um beijo para elas, a Dani Souza. Graça e paz, Danila. Deus abençoe. Ô Danila, vou falar uma coisa para você, Danila. Você fica se jogando no TikTok aí, na rede social, eu vou pôr você para cantar aqui também, viu, Danila? Mas não é para cantar música que você tá com fome, vai comer todo mundo não, porque essa Danila tem uma lombriga aberta assim, ó. Eu quero uma música de louvor a Deus, hein, Danila? Eu não quero nem saber, Danila. Eu vou te pegar de surpresa, viu, Danila? Você vai cantar aqui, viu, Danila? A Carol também tá com a gente, graça e paz. Oi, irmãos. Oi, Carol. Carol, um beijo para você, pra Lorena. Beijo pro Rogério. Ô, Filipinho. Felipe, um beijo para você, viu, Felipe? E a Agatha tá bem também, viu, Felipe? Felipe é um adolescente mais que especial, tá no nosso coração. Felipe é uma bênção. Tiago Nery tá aqui conosco, a paz, Tiago. Deus abençoe sua vida. É muito bom ter você conosco aqui, cada um dos irmãos que está aqui conosco. E eu quero, nesse momento, meu irmão, minha irmã, convidar você a abrir aí a sua Bíblia, né? Nós vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, né? Livro de Hebreus, capítulo 11, né? Livro de Hebreus, capítulo 11. É um livro que vai falar aí sobre a fé, né? Um famoso tratado da fé, de fé, né? E que nós não podemos, né, deixar de frequentar a galeria dos heróis da fé. E tempos como esse de crise, de incerteza, é onde que a nossa fé fica abalada. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, não pode ser um relacionamento do toma lá da cá. Esse toma lá da cá você vai ver muito ele num contexto da política, né? Então, por conta de eu quero cargos, eu aprovo projetos que interessam à presidência da República, ao governo. É o toma lá da cá. Liberação de verbas, dinheiro, essas coisas. Gente, isso não deveria acontecer. Isso é aquilo que você está ouvindo sobre a velha política, né? Eu não estou aqui entrando no método, eu estou entrando no que de fato é. Agora, nós criticamos, né? Nós criticamos o governo. Nós criticamos a política, mas quando você age com Deus da mesma maneira, é o toma lá da cá. Nós não podemos simplesmente querer nos relacionar com Deus porque estamos sendo abençoados, porque os nossos pedidos foram atendidos, porque as coisas estão indo bem. E quando as coisas estão indo mal?
E quando as portas se fecham no nosso rosto, e quando nós temos da parte de Deus um não, ou sucessivos nãos. Agora, por exemplo, talvez você pense que porque você é filho de Deus, batizado, nascido de novo, porque você tem um cargo na igreja, você é pastor, talvez você pense que isso vai lhe dar imunidade contra o Covid-19 ou contra as suas consequências. E talvez isso não é bem assim que aconteça. Talvez isso não está acontecendo na sua vida. E quando as coisas vão de mal a pior, a nossa fé se abala, né? O texto de Hebreus vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a palavra de Deus. Esta é a fé que nós precisamos exercer. Esta é a fé que nós temos que praticar. Algo que não pede explicação, algo que não pode ser provado pelo 1 mais 1 igual a 2. Como, por exemplo, você explicar uma sarça que deveria se consumir ante o fogo e ela não se consome. Como se explica isso? E como crer que de fato isso aconteceu, já que pela física, pela química, isso não é possível? Como é possível você explicar que alguém de carne e osso andou por sobre as águas? Já que pela física isso não se explica. Isso é impossível. Você precisa ir por fé. Você precisa crer por fé. E é muito interessante que muitas vezes, quando a nossa fé ela é abalada, é porque ela não está bem alicerçada. Na verdade, tudo o que é abalado não está alicerçado. Interessante você observar e vai buscar no YouTube, no Facebook, matéria sobre o memorial que fizeram ali em Nova York por conta das torres que caíram, né, do World Trade Center. A nova torre que subiu ali, a capacidade que ela tem de aguentar impactos, já prevendo novos ataques terroristas. Veja em países do Oriente Médio, principalmente Dubai, como que eles são construídos para aguentar tempestades de areia. E veja, os ventos ali alcançam velocidades, quase que velocidade que Ferrari alcança. 100 km por hora, 200, 300, dependendo do que vem ali. A força de um vento é enorme. Dos tornados, pontes, né? A forma que as pontes são construídas. A engenharia se desenvolveu de uma tal maneira que hoje é possível você construir pontes dentro do que você já tem na escalada aí de terremotos, dessas coisas, para aguentar o tremor de tornados, a velocidade e a força, ou para minimizar os estragos e os prejuízos. É muito interessante isso. Eu estava assistindo ontem uma matéria, né, de cargas super pesadas. Eles estavam falando sobre descarregar uma carga de um navio, uma carga que era quase o tamanho era quase um prédio, quase uma casa, e pesadíssima. E é muito interessante que é tudo calculado ali. E eles não podiam nem pensar em mexer enquanto o vento não baixasse a sua velocidade a menos de 30 km por hora. Olha que interessante. Põe um carro a 30 km por hora, você não vai chegar nunca em Ribeirão Preto. A gente não pratica, quase que não sai do lugar. Um carro a 30 km por hora. Mas um vento a 30 km por hora é capaz de causar estragos numa carga do tamanho de uma casa, de um peso de toneladas. E a engenharia e os seus cálculos sabem de tudo isso. Enquanto os números não estiverem em posições seguras, eles não podem mexer e não podem sair do lugar. Por quê? Porque aquilo já foi testado, aquilo tem fundamento. E aquelas informações e aqueles cálculos estão bem fundamentados.
Então você vai construir um prédio, tem cálculos que fundamentam aquilo, quais são as fundações, quanto de concreto, quanto de ferro, para que aquele prédio seja de forma segura, seja de forma inabalável. Para que de fato, quando vier a tempestade ou vierem os dissabores que possam ir contra aquele prédio, aquele edifício, aquela ponte, não importa o que seja, ela permanecer firme. Eu poderia aqui para essa palavra, como eu já fiz antes, ler a passagem que Jesus contou do homem que firmou a sua casa na areia e aquele que firmou a sua casa na rocha. Nós já falamos sobre isso em lives anteriores. Mas hoje eu queria fazer uma comparação sobre essa questão de fé. Eu queria hoje trazer para você 2 casos. Quem é o pai da fé? Pergunta aí no seu grupo aí. Quem é o pai da fé? Conversa com a pessoa do seu lado aí. Quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? Conversa com a pessoa. Pergunta aí na sua célula. Quem é o pai da fé? A quem damos o título de pai da fé? Ou, melhor dizendo, sim, pai da fé, mas a quem Deus, vou te dar uma dica, é a mesma pessoa que Deus chamou de meu amigo. Foi chamado de amigo de Deus. O pai da fé é o amigo de Deus. É Abraão, né? E, na verdade, o episódio que caracterizou Abraão como pai da fé foi o episódio dele obedecer a Deus, entregando Isaac. O próprio texto de Hebreus aí que nós lemos, se você for ler mais adiante, vai falar que ele creu que Deus tinha poder de trazer Isaac dos mortos. E, de fato, lá no Gênesis, quando ele fala ao seu servo, que eu e o menino vamos subir e, tendo adorado, retornaremos. Ele fala isso na primeira pessoa do plural. Eu e ele retornaremos, porque ele não ia desobedecer, ele cria que o Senhor podia e tinha poder para trazer Isaac dos mortos. Mas interessante que eu não quero falar de Abraão, quero falar de Jacó. Eu quero falar sobre Jacó, e não por fé. Jacó pode ser tudo, menos alguém que tinha fé. Na verdade, Jacó é o cara que quer levar vantagem em tudo. Jacó, se talvez tivesse que ser alguém, seria brasileiro, né? Dando um jeitinho em tudo, né? Jacó, já no ventre da sua mãe, brigava com Esaú e queria sair primeiro. Jacó é irmão caçula. Jacó enganou Esaú e roubou o direito da primogenitura, você sabe disso. Esaú, aí é problema também de Esaú, né? Mas Esaú vendeu por um prato de lentilha. Depois Jacó foi lá e enganou. Outro dia nós vamos pregar só sobre Jacó aqui. Muito interessante. E antes que Jacó tivesse a sua personalidade transformada por Deus, isso vai acontecer quando Deus lhe muda o nome exatamente para Israel. Deus tem um encontro com Jacó e fala assim, olha, é o seguinte, daqui para frente, dentro do meu propósito, da minha aliança, não dá mais para você ser um enganador. Não dá mais para você agir conforme o seu nome. Eu vou trocar o seu nome. O seu nome não vai ser mais Jacó, agora será Israel. É uma coluna, um baluarte. Deus é meu sustentador. E a partir de então, Jacó muda, se torna Israel. Mas enquanto ele ainda é Jacó, ele fez um voto querendo dar um chapéu em Deus. Um chapéu com a fé. Pastor do céu, o que o senhor está falando? Irmãos. Pois é. Pois é. Quer ver? Acompanha comigo. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 28. Jacó vai fazer um voto a Deus. Nós temos que prestar muito atenção, irmãos, com as coisas que a gente fala. Interessante que a Bíblia ela é fantástica, porque ela registra de tudo. Ela registra de coisa boa e coisa ruim, coisa que tem e coisa que não tem. E aqui está um registro histórico de algo que aconteceu, mas se você for olhar a Bíblia como um todo, você vê que isso aqui não está de acordo com o que realmente é fé e o que realmente Deus quer. O que Jacó fala está de acordo com o seu traço de personalidade. E eu quero saber se você é mais Jacó, ou se você vai ser mais Moisés, ou se você vai ser mais Abraão, ou se você vai ser outros que de fato exerceram uma fé genuína. Mas quer ver? Acompanha comigo. Presta atenção. Aqui é Jacó que está falando com Deus, o usurpador, Jacó o enganador, o que quer se dar bem, o cara que enganou lá atrás e continua querendo enganar para se dar bem, né? Presta atenção, olha só
o que diz aqui a palavra do Senhor no Gênesis. Então Jacó fez um voto dizendo, olha que coisa linda, fez um voto. Olha o voto que ele vai dizer. Primeiro que começa com si. O se é um termo condicional, né? Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se eu ficar rico, eu vou comprar uma Ferrari. Se eu emagrecer, eu vou comprar uma calça de um número menor. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo. Qual era a viagem? Olha como ele é esperto. Ele estava indo encontrar Esaú. Ele não tinha acertado as pontas com Esaú ainda. Jacó estava morrendo de medo. Depois você vai ver que ele manda caravanas à frente de Esaú. Ele manda os filhos na frente de Esaú. Ele manda servos e boi. Por quê? Porque se Esaú está furioso... Olha, isso que já fazia 20 anos. Ele trabalhou 14 para pagar a dívida com das mulheres dele. Para Labão. E depois ficou mais 6 anos lá. Ficou 20 anos desde o episódio que ele enganou o irmão dele. Ele não tinha noção. Lá não tinha WhatsApp, né? Lá não dá para Esaú mandar um emoji. Tô tranquilo. Não. Talvez Jacó com aquele vermelhinho furioso, né? Então ele manda na frente, porque se Esaú tiver que destroçar alguém, eu vou saber que ele matou lá, dá tempo de eu fugir. Olha só o ardil de Jacó. A Bíblia fala que quando Jacó encontra Esaú, ele se prostra 7 vezes, chama Esaú de meu servo. Jacó está num pedaço, irmãos do céu, ele vai me matar. Jacó oferece presentes e insiste. Esaú fala assim, não, eu estou muito rico. Eu não, você vai ficar, você vai ficar. Aí Esaú fala assim, tá bom, eu fico, mas vamos comigo. Não, deixa eu ficar aqui, eu estou com criança, com camelos, deixa eu acompanhar com eles. Então tá, vou deixar um servo. Não precisa deixar um servo. Irmãos do céu, Jacó está morrendo de medo. Morrendo de medo. Porque ele sabe o que ele fez lá atrás. E até é bonito ver a atitude do próprio Esaú. Mas antes que tudo isso acontecesse, ele faz esse voto. O folgado faz esse voto diante de Deus. E eu quero entender se você e eu, no tempo de crise, nós estamos querendo barganhar com Deus. Fé não é barganha, irmãos. Fé, nós não podemos querer negociar, não é negociata com Deus. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O cabra é folgado ou não é folgado? Ele não quer mais nada. Se Deus estiver comigo, me proteger, cuidar de mim, me dar comida, me dar roupa, casa lavada, levar-me em segurança para a casa do meu pai, aí ele vai ser meu Deus. Agora, escuta, quem está precisando de quem? Você acha que Deus precisa ser Deus de Jacó? Ou será que Jacó precisa ter o Eterno como seu Deus? Será que eu e você não estamos fazendo a mesma coisa? Nas nossas orações, no nosso comportamento, né? Aí ele coloca, então essa pedra com coluna servirá santuário de Deus, vou dar o dízimo e tal, pá. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. A nossa fé não pode ser fundamentada no toma lá da cá. Nós não podemos fundamentar o nosso relacionamento com Deus igual o Jacó está fazendo. Se o Senhor me abençoar, eu vou para a igreja. Se eu não perder o emprego, né? Se eu não for contaminado, Opa, pera um pouquinho, irmãos. Não tem nada aqui no texto sagrado que diz que isso aqui é a vontade de Deus. Nós temos que nos relacionar com Ele desta maneira. Mas tem muitos que em tempos de crise se relacionam assim. Eu não vou para a igreja porque Deus me abandonou. Eu estou passando por provação. Estou passando por provação em casa. Estou passando por provação com meu filho, no casamento, no emprego. Eu não recebi a promoção. Não. Você começa a condicionar gestos e atos de adoração a Deus com as coisas que estão acontecendo. Você precisa ter uma motivação para estar na casa de Deus, para abrir a Bíblia e ler. Você precisa ter algo bom acontecendo. Se você age e se relaciona assim com Deus, você é Jacó. Você está barganhando com Deus. Isso não é ter fé. E é interessante que, da mesma forma que a ciência não pode explicar a Deus e nem a fé, a ciência também é usada para isso, porque do mesmo jeito que 1 mais 1 é igual a 2, essa premissa é verdadeira eu olhar e observar o texto que nós lemos aqui antes, que diz, eu vou até pôr para você aqui,
o texto de Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você não agir com Deus, com fé, se você for na base do toma lá da cá, da barganha, o que Jacó fez não foi sinal de fé. Tenta pegar esse princípio de Jacó com o seu avô Abraão. Tenta. Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der um outro herdeiro, se o Senhor, né, me prover uma herança, então eu vou oferecer Isaac. Abraão fez isso. Abraão questionou Deus. Ah, irmãos, como nós questionamos a Deus. Como nós questionamos a Deus. Como nós queremos peitar a Deus. Como nós queremos discordar de Deus. Como nós queremos murmurar e blasfemar. E é onde acontece nossa derrota. É onde acontece. Nós queremos ensinar a Deus. Nós queremos ensinar a Deus o que ele deve ou não deve fazer. Como Jacó. Como diz minha sogra, quem é Jacó na fila do pão? Quem é Jacó para querer, Deus, é o seguinte, o senhor está me querendo aí, então o senhor vai ser meu Deus. Irmãos, que história é essa? Ô Jacózinho, ô Jacó, menos. Ô pastor Lucas, menos. Não, queridos, nós somos apenas pó. Você quer ver o padrão de Deus de fé? Vamos comigo lá para o Êxodo? Vamos lá comigo para o Êxodo. Acompanha comigo no Êxodo, a leitura de Êxodo, capítulo 3. É o chamado de Moisés. Deus está chamando Moisés. E aqui Deus vai mostrar para Moisés, né, o sinal. Interessante que Moisés não faz a oração de Jacó aqui, nessa barganha com Deus. Né? E olha que Moisés ia ter que peitar Faraó. Moisés ia ter um desafio tremendo, terrível. E Moisés não, né? O texto sagrado diz assim, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou. Agora presta atenção. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Os padrões de Deus não são os nossos padrões. Deixa eu falar uma coisa para você. O texto lá de Malaquias vai falar que nós devemos fazer prova de Deus, isso no tocante aí aos dízimos e ofertas. Não é errado você pedir um sinal a Deus quando você está em dúvida sobre uma situação. Mas é errado quando você precisa dar um passo de fé. Porque sinal
pedir um sinal a Deus para uma atitude de fé não é ter fé. É a mesma coisa que nada. Os sinais de Deus em gestos de fé vêm depois, não antes. Guarda isso. Isso é um princípio espiritual. Os sinais de fé vêm depois, não antes. Você não pode pedir uma prova de Deus antes, para que você tenha um gesto de fé. Aí vai ter fé. Aí você recebeu algo antes. Não. Está entendendo? Você precisa confiar, você precisa crer. E o sinal vem depois. Olha de novo o texto aqui, o verso 12. Eu estarei com você. E esta é a prova. Ó Moisés, depois que você sair daqui, que você for falar com o seu irmão Arão, que isso durar mais ou menos alguns meses aí, que você for falar a primeira vez a Faraó, que você for lá e o Faraó esnobar de você, os seus irmãos vão duvidar de você, os seus irmãos e o seu povo lá, aqueles 3 milhões de pessoas lá, eles vão querer te matar, né? Eles vão murmurar contra você, você vai fazer os sinais, você vai ter que ir 10 vezes lá diante do Faraó, tá entendendo? Você vai passar maus momentos com aquele povo. Na última praga eu vou endurecer o coração de Faraó. Você não vai ter vida fácil lá com o Faraó. O Faraó vai te ameaçar de morte. Na última praga, quando eu for instituir a Páscoa, vocês vão ser expulsos de lá. E quando vocês saírem, depois de 3 dias caminhando, chegarem a este monte, quando você chegar aqui, você vai entender que fui eu que te mandei. Eita Deus! Eita Deus! Você quer andar com Deus, meu irmão? O sinal vem depois, não vem antes. O sinal vem depois, não antes. Uma vida de fé, você só vai ver depois, não antes. Por isso que é fé. Porque se você precisar ver o sinal antes, não é fé. Agora é interessante. O que agrada a Deus? É pedindo sinal ou não? Sem fé é impossível agradar a Deus. Neste momento, tranquilizar o coração e ter fé que vai dar tudo certo é agradar a Deus. Descansar no Senhor, né? Eu li a Laricinha ali, olhei a Deise também, nossas queridas irmãs, as duas estão já caminhando para a reta final de gravidez, a Aurora está chegando, o Caleb está chegando, nesse momento de crise, de temor, de medo, como vai ser ir para um hospital, né? É você crer que vai dar tudo certo, é você descansar, é você conversar com a sua filha, com o seu filho ali, com o Caleb, com a Aurora, e dizer assim, vai dar tudo certo, porque lá atrás, quando Deus permitiu que você viesse, Aurora e Caleb, Ele já sabia que nós passaríamos por isso, e agora eu vou descansar, porque tudo está nas mãos dEle. Não é você ficar, não é as meninas, né, a Deise e a Laricinha, ficar aí caçando, não, descansa, esquece, entrega, e confia. E na volta, quando a Aurora e o Caleb já estiver no berço, e em paz, saudável, e tranquilinho, dormindo, o sonho dos justos, este é o sinal que o Senhor foi, e você teve fé, e você creu, e você acreditou. Não é antes. Senhor, me dá um sinal para Deus. Isso não é fé. Isso não é fé. Creia que o Senhor não vai desamparar você. E eu estarei com você, disse para Moisés. Jesus disse para nós, e eis que estou convosco todos os dias. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou encerrar essa rápida reflexão. Você não tem condições de exercer esse tipo de fé que Deus exige, se a sua vida estiver vazia de Deus, se você não souber quem é Deus. Numa das lives anteriores, eu coloquei uma pregação sobre a nossa alegria estar em Jesus, e eu meditei sobre Davi. E o judeu, ele tem judeu do tempo bíblico, não tinha lá os escritos, né? A tradição oral era muito forte, então o pai sentava, e essa era a responsabilidade do pai, ele sentava com os filhos, ele transmitia oralmente a palavra. Então Davi, o pastorzinho que fazia cânticos com a sua harpa, poemas, e cantava e louvava, ele ouvia diariamente sobre os feitos do Senhor, sobre a criação, sobre Noé, como Deus cuidou e preservou da família de Noé. Ele ouvia os feitos de como Deus tirou o próprio Moisés do Egito, usou para proteger Moisés por 80 anos, depois levou ele como resgatador. Moisés é um tipo de Cristo, o resgatador do povo, foi lá para resgatar o povo cativo pelo Egito. Davi foi ouvindo isso, o mar vermelho que se abriu e como os egípcios morreram ali, a coluna a nuvem, né, e a coluna de fogo guiando e protegendo o povo.
Davi ouvia isso. Como Jericó foi ao chão ao toque das trombetas, lá rodeada por 7 vezes. Como que o Senhor lutou contra os seus inimigos. Davi ouvia isso. Quando Davi foi diante, né, de Golias e lutar contra aquela grande provação, ele vira para Saul e fala assim: olha, Deus esteve comigo contra o urso, Deus esteve comigo contra o leão. Davi matou um urso e um leão, minha gente. Davi era um homem mirradinho. Davi não conseguia colocar a armadura de Saul. Davi não tinha corpo para ir para uma batalha. Mas esse menino frágil, este improvável, foi usado por Deus para matar um urso e um leão, para livrar as ovelhas do devorador, do urso e de um leão. Quem aqui é que tem coragem de enfrentar um urso e um leão? Quem é que tem coragem aqui? Você pensa que Davi era inconsequente? Não! Com certeza Davi estava cheio de Deus. E ao olhar o urso disse: o Deus de meus pais, o Deus de meus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é comigo nesse momento. O Deus que cuidou de José vai cuidar de mim agora. Eu não posso perder minhas ovelhas. Isso aqui é o sustento. Me dá força para ir contra esse urso. Aí ele foi para o leão. Qual a experiência que ele teve lá atrás? O urso. Deus me deu vitória contra o urso. Vai me dar a vitória contra esse leão. Quando ele foi para Golias, na cabeça dele, no coração dele, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de José, sabe? Me deu vitórias. O Deus dos juízes, que deu vitória ao seu povo, que cuidou, o Deus dos exércitos. Me ajudou com o leão, me ajudou com o urso, vai me ajudar agora com Golias. Sabe, irmãos, a sua fé tem que estar fundamentada na palavra. Se você é vazio da palavra, não dá para ter fé. Não adianta o pastor orar, não adianta fazer jejum, não adianta fazer nada. Você precisa olhar e pedir ao Senhor, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E se você se afasta, se distancia da palavra de Deus, se você não tem uma intimidade com a palavra de Deus, é impossível ser um cristão que não se relaciona com a palavra. Me desculpa, me perdoe a franqueza. Você que não lê a palavra de Deus, que não tem intimidade com a Bíblia, eu questiono se você é um cristão de verdade. Porque é a forma que Deus tem para falar com você. É a forma que você tem de afinar o seu relacionamento com Ele. É onde você vai firmar a sua fé. É onde você vai, com o coração compungido, ler os textos da palavra de Deus. Ver como Deus operou ontem, opera hoje, opera para sempre. Ele é o mesmo, Ele não muda. Essa é a sua certeza, esta é a sua confiança. É onde eu, apesar das minhas lutas, creio que Ele é a verdade, Ele é poder, Ele não muda, Ele não falha. É onde a minha fé está firmada. Não importa as provações que eu tenho, não importa se o mundo inteiro está contra mim. Ele não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele foi na vida de Davi, Ele vai ser na minha vida. Você precisa crer, porque quando o dia mau chegar, quando a noite escura da alma chegar na sua vida, se você não tiver a palavra, você não subsiste ao dia mau. A sua fé esmorece. Você duvida que Deus vai socorrer você. Mas Ele não vai. Ele não vai falhar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso que o diabo coloca tantos obstáculos para você não ler a Bíblia. Por isso que Satanás, ele não tira a Bíblia de você. Ele simplesmente coloca pedras no seu caminho. É um jogo de game, é uma rede social, é o Netflix, é a TV por assinatura. E aí é um efeito dominó. Quanto mais longe você está da palavra, mais fraca a sua fé está e os problemas vêm, você não aguenta. Muitos irmãos fracos não estão aguentando. Estão caindo no dia mau. E se não houver um retorno à palavra. Por isso que a nossa comunidade, nossa igreja, o foco sempre vai ter a palavra, ser a palavra. Tem muita igreja de entretenimento, shows, né? Isso, aquilo. Eu não tenho problema de tecnologia no meio do culto, né? Eu quero saber onde está a palavra. Onde está a palavra? Esse pastor que entrou aí na nossa live, querido pastor Israel, ele é um pastor tradicional. É um pastor que é interessante, a igreja lá da Vila das Belezas continua sendo a mesma, né? Do seu jeito. E a multiforme graça de Deus permite isso.
E como eu acompanhei o crescimento daquela igreja, eu lembro como eles cresceram antes mesmo de ter aquele prédio daquele tamanho lá. A entrada era na rua lateral ali, antes de ser na Avenida das Belezas ali, né? E uma das coisas que sempre permeou o ministério do pastor Israel foi a palavra de Deus. E posso pecar pelo excesso aqui agora, na minha avaliação, porque também não conheço, eu perdi muito contato com as igrejas da região lá. Mas a escola bíblica dominical da Igreja Batista da Vila das Belezas sempre foi, na minha época, e acho que até hoje, uma das mais fortes de toda a região. Como o pastor Israel sempre investiu na EBD. E hoje tem igrejas abrindo mão da EBD. Escola Bíblica Dominical. Crentes que não querem estudar a Bíblia, não querem estudar a palavra. Graças a Deus pela EBD nossa igreja. Graças a Deus pelos professores que temos, né? De todas as classes. Qual é a primazia que você tem? Talvez nessa crise de Covid, né, Deus está falando para você, volta para a minha palavra. Comece o seu dia lendo a minha palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O salmista vai dizer, ó, como amo a tua lei. Oh, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Se você não tiver um tempo para ouvir o que Deus está falando. É muito engraçado, né? Porque as mulheres, quando brigam com os maridos, um dos motivos é: você não me ouve, você não presta atenção no que eu estou falando, não é? Aí os maridões vão lá e repetem os mesmos erros. Não é assim? É assim. E é interessante porque com a palavra de Deus não é diferente. Se a gente conhece o que Deus espera de nós, se nós vamos para o livro sagrado e ouvir o que Ele tem para nós, você começa a se olhar diante de um espelho, porque o Espírito Santo vem dizer a você: olha, isso aqui não está certo, olha, você precisa deixar isso aqui de lado. Eu comentei uma vez, né, interessante, né, as pessoas, os valores delas, né, de um post de uma advogada, tadinha essa advogada, estava reclamando da pandemia porque ela não podia sair e usar os seus 500 pares de sapato que ela tinha no seu closet. Ela estava impedida disso. Que dó. Mas eu acho que se essa moça fosse para a palavra de Deus, ela ia ouvir de Deus assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Ela ouviria Salomão dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ela talvez compreenderia que Deus é o nosso dono e nós somos mordomos, e o que Deus dá, que tudo que vem nas nossas mãos não são nossos, é de Deus, o dinheiro, a profissão, tudo é de Deus, e a gente só administra. Nós vamos dar conta um dia do nosso salário, de onde jogou dinheiro fora. Você sabia disso? Você vai dar conta. Talvez ela olhasse e pensasse assim: bom, eu posso ficar com 100 sapatos, eu vou vender esses 400 e vou dar para quem precisa. Quantas crianças estão sem sapatos na rua? E olha que 100 ainda é exagero, mas olha o tamanho da proporção da coisa, né? Talvez ela começasse a olhar que não mais ela, mas sim o próximo. Como Jesus fez. Aí ela fosse desafiada por Paulo, e tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus abriu mão de si mesmo, abriu mão de sua glória no céu. Vivemos tempos difíceis que as pessoas não querem abrir mão de si mesmas. Elas não querem abrir mão do seu eu. Estar num pequeno grupo, eu louvo a Deus pela igreja em pequeno grupo hoje, no frio, aqui em Brasília está muito frio, estava até agora há pouco chovendo, e esses irmãos saíram, foram lá mesmo com gosto estar juntos. Deus seja louvado. Não é fácil, mas a palavra de Deus, ela vai nos nutrir e ela vai nos fortalecer. A sua fé só pode estar firmada em Jesus se você estiver firmado na palavra, porque Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Use esse tempo de reclusão. Amanhã é feriado, né? Estão brincando por aí que amanhã já é julho e quarta-feira já é Natal, né? Tá uma loucura, uma bagunça. Aproveite esses tempos, coloque a sua leitura bíblica, peça perdão ao Senhor. Pastor, mas eu não entendo nada. Ué, um dos papéis do Espírito Santo é iluminar você, é ensinar você. Então na hora de você começar a clamar pelo Espírito Santo.
Eu já estou cansado, não estou careca ainda porque aqui tem cabelo, tá vendo? Mas eu estou cansado de dizer para você, muda a versão da sua Bíblia, pega uma versão mais fácil de você ler, até você aprimorar seu entendimento. Mas nada é desculpa, você está com o celular na mão, querido, você prefere ficar no joguinho, no Facebook, do que ler a palavra. E ler a palavra não é ler os devocionais que a gente manda de manhã no grupo, não. É você ter um tempo para ler, para compreender a história, para orar, para ver o que Deus está falando com você. Pense nisso. Reflita sobre isso. Às vezes você não está aguentando o tranco porque você é vazio da palavra. E quem é vazio da palavra não pode aguentar resistir no dia mau. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e que eles voltem para a palavra. Porque se nós formos vazios e não soubermos quem é o Senhor, o que o Senhor faz, o que o Senhor fez, quais são os seus atributos, qual é o seu caráter, qual é a essência do Deus que nós servimos, Pai amado, nós vamos perecer. Alguns já estão perecendo nesses dias, mas alguns estão perdidos, perdidinhos. Alguns estão regredindo. Por quê? Porque a fé não está firmada no Senhor, não está na Tua palavra. São religiosos. Dá-nos fome e sede de Ti, fome e sede da Tua palavra. Que esse tempo seja um tempo de regresso, de retorno ao Senhor, de retorno à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você que está aí em pequeno grupo, preste atenção agora, porque eu vou colocar aqui algumas perguntas para vocês refletirem no final, tá bom? No final. Antes disso, deixa eu só ver quem entrou aqui, para a gente dar um abraço aqui, um tchau, né? O Tiago, eu já tinha falado do Tiago Neri. Cadê? O João Silva também entrou aqui. Marcelo também, grande Marcelão, Deus abençoe. A Maria das Graças também, irmã Maria, Deus abençoe. A Miriam Lopes, abraço Miriam, Deus te abençoe. O Evandir, grande Batata, Deus te abençoe, Evandir. Pastor Nilson, Deus abençoe, pastorzão, não foge não, hein, Nilson? Eu vou chamar você para fazer a live aqui, ó. Já caiu para 11 graus, hein? Tá 11 graus em Batatais, muito bom. Sérgio Trivelone também entrou aqui. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Pequeno grupo, discutam aí. O que nos impede hoje de termos uma fé que agrade a Deus? Converse aí entre vocês, no pequeno grupo. O que nos impede hoje de termos uma fé que agrade a Deus? Outra pergunta. O que podemos fazer para ajudar uns aos outros no fortalecimento da nossa fé? O que você pode fazer de prático para caminhar com a outra pessoa, olhando para o lado, olhando para o seu irmão? Outra pergunta para você debater no seu pequeno grupo. Em que momento sua fé é mais provada? Se você se sentir à vontade, compartilhe. Em que momento? É no seu relacionamento conjugal? É no trabalho? É com dinheiro? Como que é isso? Como você tem se saído? Você tem sido aprovado? Reprovado? Como é que nós podemos te ajudar? Nós, pequeno grupo, como é que nós podemos ajudar você? Né? E por fim, vamos orar? Ore nesse momento por um irmão e sua luta no fortalecimento da sua fé. Gaste um tempo em oração, juntinhos, tá bom? Nós vamos encerrar nesse momento a nossa live, né? Agradecendo você por ter participado, por você ter frequentado aqui. Cante com esse louvor e ao final desse louvor você vai ter acesso a essas perguntas. Discuta ela no seu pequeno grupo. Se você não é de Batatais, mas você está aí nesse momento assistindo, né? Você pode, manda um WhatsApp para mim, Daniel vai colocar aí no Face o WhatsApp, eu te mando essas perguntas para você. Faz aí com seu pai, faz aí com sua mãe, bata um papo, dialogue. Tenha esse momento de comunhão em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha uma ótima semana. Nos vemos terça-feira. Terça-feira temos o pastor Sidney Ribeiro falando na nossa live aqui. Ele é pastor da Igreja Batista da Floresta, em Joinville, Santa Catarina. Ele vai estar compartilhando a palavra conosco. E na quinta-feira, o pastor Miguel Aguilera vai falar conosco sobre células, tá bom? Pequenos grupos. É o momento agora. Como é que a igreja vai se comportar em pequenos grupos? Fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.
vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias nós achamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos,